Chegou! Salve, salve! Muito boa tarde! É nesse clima carnavalesco que o Clube da Bola põe o bloco na avenida. E sem perder o compasso, vamos destacar a rodada do Campeonato Catarinense, a polêmica do vestiário em Itajaí. Tem Copa do Rei, tem skate, tem um papo com Emerson Maria, a Semana da Chape, o Carnaval de Juca Miguel. A sagacidade e a opinião do nosso mestre-sala Sérgio Badá, dados e números de outros carnavais com o diretor de harmonia Fábio Machado. Teremos também a presença do Diogo Massaneiro, nosso mestre de bateria do ND+, e só o Clube da Bola tem ela, que até na avenida não desgruda do smartphone. Teremos hashtag gratidão, teremos hashtag foco, força e fé, teremos hashtag carnaval é alegria. Carolina Coraza, boa tarde, Cacau. Boa tarde, Mancha. Carnaval é alegria, o Clube da Bola também é alegria. Eu já postei a nossa foto lá no Facebook do Clube da Bola. A gente está esperando a sua participação. Manda a sua foto, o seu vídeo, o seu comentário, a sua dúvida para os nossos comentaristas, que a gente vai utilizar bastante da sua participação hoje. Manda sua foto, é vídeo, tem foto praticando esporte, foto com seu pai, com seu filho, com seu primo, galera com camisa de futebol, manda pra cá, a gente vai passar aqui na tela do Clube da Bola. Hoje, como temos um convidado especial, antes de eu apresentar Data Fábio, o Diogo Massaneiro, do ND+, está aqui com a gente, já participou de alguns programas e hoje temos o prazer de recebê-lo novamente. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Mancha, Cacau, boa tarde, Fábio Machado. O bloco tá na rua, né, pra falar no fim de semana aí dos jogos do Avaí, do Figueirense, Unidos da Ressacada e o Acadêmicos do Scarpelli. Tá certo, e eu percebi nesse close de Pereira um visual novo, Diogo. Tá bravo, um pouco diferente ou estou enganado? Não, tá enganado. Tive que dar um jeitinho, né? Já tava me incomodando. Carnaval, percebi. Dei aquela passadinha na barbearia pra fazer barba, cabelo e bigode. Nosso mestre de harmonia, Fábio Machado, Data Fábio, como sempre, tá aqui nos estúdios em Florianópolis. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha, boa tarde, Diogo, meu chefe, lá no Jornal Notícias do Dia, no ND+, a Carol. É o seguinte, é uma pena, né, que essa rodada no meio do carnaval, até porque o nosso calendário é espremido, tire um pouco do foco, porque é uma super rodada do Campeonato Catarinense, é uma rodada que todos os jogos são importantes e podem definir o futuro das equipes, tanto na parte de cima da tabela, por exemplo, Vitória de Chapecoense, Avaí, Figueirense e Marcílio Dias praticamente definem os 4 primeiros do campeonato. Assim como a derrota do Metropolitano, do próprio Hercílio do Tubarão, praticamente já define aí quem briga pelo rebaixamento. Mas é uma pena, não é hora de achar culpado e é tudo isso que nós vamos avaliar. É a rodada em que quem desafinar, olha meu amigo, vai ficar para trás na avenida. Ó, tínhamos 3 partidas atrasadas lá da 9ª rodada que não aconteceram em razão da Copa do Brasil, Sul-Americana. 2 dessas 3 aconteceram essa semana. Criciúma e Hercílio Luz jogaram no sul do estado, no Herberto Wilson e Fábio, 3-1 Criciúma, depois de um susto, né? O Romário abriu o placar, temos imagens desse jogo. O Romário, claro que não é aquele baixinho, mas usou de um artifício do Romário famoso. Foi de peito, estilo futevôlei, abriu o placar pro Leão do Sul. Depois o Criciúma empatou, virou e ainda fez mais um. O Romário, na verdade, sempre teve essa característica, né? Não interessa, é bola na rede, se vai de peito, se vai de coxa, não interessa. É verdade, lembrou um pouco. Agora, a verdade é o seguinte, né? O time do Hercílio Luz, eu já falei várias vezes aqui, é um dos times com a idade mais alta do Campeonato Catarinense. E tem essa característica de sair na frente em muitos jogos, por exemplo, contra aqui o Figueirense, né? Chegou a empatar o jogo, contra o próprio Avaí, e não consegue segurar, não existe uma consistência. É um time muito com a idade, eu repito, uma idade muito avançada que não consegue fazer isso. Por outro lado, o Criciúma, num momento razoavelmente bom, né, de recuperação, conseguiu se classificar na Copa do Brasil, conseguiu um empate fora de casa contra o Figueirense aqui no Scarpelli, e aí foi para cima, impôs o seu futebol, não teve dificuldades de fazer esse placar aí 3-1. Diogo, te agrada o futebol do Doriva, o futebol que ele vem implantando no Criciúma, te agrada ou é um futebol de oscilação, como bem destacou o Fábio Machado? É um futebol de oscilação, um futebol que vai ser isso aí. Eu não acredito que o Criciúma vai ter forças para chegar, talvez até pegue uma semifinal, brigue com o Marcílio Dias, mas eu não vejo o Criciúma indo além disso. O futebol do Criciúma realmente é um futebol para o segundo semestre, é um futebol para a Série B, é um futebol para jogar o objetivo maior da temporada, que é tentar o acesso à Série A, que o Criciúma não vê há muito tempo. Eu acredito que até mesmo dentro do Criciúma, lógico que isso jamais vai vir à tona para a imprensa, para o torcedor, o planejamento seja para isso, a formação de grupo, testar atleta aqui, formação ali. Claro que
uma instabilidade acaba colocando o treinador um pouco numa situação delicada. O torcedor critica ali, a imprensa dá uma paulada aqui, ele fica com um trabalho um pouco complicado. Mas eu acho que ele não corre riscos no Criciúma, eu acho que ele vai tocar o trabalho para a Série B, mas para o Campeonato Catarinense o Criciúma acredito que vai ser isso aí, até pelo que a gente viu nos últimos jogos, se recuperou na partida contra o Ercílio Luz, mas a gente vai poder falar depois com mais calma, perdeu um jogo para o Joinville, um Joinville que não ganha de quase ninguém há muito tempo. É que, na verdade, não mudou em relação ao ano passado. Né? O Criciúma, ele é a mesma equipe do ano passado. O Mancha acompanha aqui, a gente vem batendo essa tecla. Você não sabe o que pode esperar do Criciúma no próximo jogo. E aí, Fábio, o próximo jogo do Criciúma? Pode ser uma equipe avassaladora, pode ser uma equipe trabalhando bem os flancos, principalmente com o lado esquerdo do Marlon, né, que é um grande jogador, mas pode ser uma equipe, como falou o Diogo, uma equipe dominada pelo adversário, como foi com o Joinville, como foi o 3-0 aqui na ressacada, em que o Avaí poderia ter feito até 5. Você não sabe o que esperar do Criciúma, ou seja, é o mesmo Criciúma do ano passado, da temporada 2018. Cacau, os foliões já estão participando aí, mandando mensagens, fotos? Estão participando, a Vera falou, grande equipe, está acompanhando. O Edson, será que o Juca Miguel vai desfilar com aquela fantasia que ele foi pra rádio? Daqui a pouco, né, Mancha? Nós temos que fazer essa aí é daqui a pouco, hein? Nós temos que fazer um mistério. Temos que fazer um mistério. Vamos fazer deixa um no mistério. ar, deixa no ar. O Fabiano Linhares está sempre nos acompanhando, está na audiência. E o Pepeu perguntou, será que o Badá tá fantasiado de Minion? Vamos ver o Badá. O Fabiano Linhares, aquele Fabiano Linhares, Isso. Fabiano, pai da Nath, pai da Nath. ele postou uma foto ontem, não sei se a gente vai ter condições de mostrar essa Sensacional, foto. Fantasiado de família Adams. Ele era o Gomes e a Karina de Mortiça. De Mortiça. Tá no Facebook dele. Eu demorei para reconhecê-lo na foto. Ficou muito perfeito. boa. Ficou muito boa. Perfeito. Ficou muito boa. Agora, fala. Ele não vai ficar bravo, mas ele ficou parecendo aquele Waldemar Vigário da escolinha do professor Raimundo. Vamos lá, olha só. O outro jogo que aconteceu essa semana, daqueles atrasados, foi Avaí Chapecoense, o jogo que valia a liderança. O Avaí venceu e a tabela deu uma complicada, mas o Avaí passou para a ponta da tabela, Fábio Machado, 1-0. Olha, 1-0, o resultado acabou sendo justo porque o Avaí teve mais objetividade no primeiro tempo. O Avaí dominou a primeira etapa, né? Na verdade foi um jogo aberto, tanto que os dois goleiros trabalharam. Tanto o goleiro, o Lucas Frigério do Avaí, fez uma grande defesa, mas também o goleiro da Chapecoense trabalhou muito, trabalhou mais. E nesse jogo aberto, em que as duas equipes tiveram oportunidade, o Avaí conseguiu ser mais objetivo. Aliás, um belíssimo gol do Ricardo, tá aí o gol, ó. Ele teve calma, né? Teve tranquilidade, nós estávamos falando aqui nos bastidores, não é aquele zagueiro que dá bicão, não, ele foi uma jogada consciente, ó. Tirou o marcador, chutou com força, sem chance nenhuma para o goleiro João Ricardo da Chapecoense. Na volta para o segundo tempo, aí a história mudou. Aí a Chapecoense dominou por completo o segundo tempo, a Chapecoense teve mais posse de bola, o Avaí praticamente se defendeu todo o segundo tempo, né? O Avaí, talvez ali o Geninho era para ter mudado o esquema, ele entrou com o esquema com 3 zagueiros, talvez era para ter dado uma alterada, né? Com o jogo em andamento, para ter criado ali um jogador que segurasse mais a bola, um jogador que retesse mais essa bola no meio de campo, fizesse mais o tempo passar. Só que o sistema defensivo do Avaí hoje, a gente tem que falar aqui, é um ponto positivo. Na verdade, são 2 paredões, né? Existe a primeira linha ali com o Pedro Castro, aquela primeira linha ali com o Matheus Barbosa, auxiliado pelos laterais, a zaga, né? O trio de zagueiro muito forte, e se passa ainda tem o goleiro, tanto que o Avaí não tomou gol no estado da ressacada. Tempo de Avaí do primeiro tempo, tempo da Chapecoense no segundo tempo. Só que o Avaí mereceu o resultado por ter sido mais objetivo quando ele teve tempo a seu favor. Ô Fábio, tu acha que em algumas entrevistas o Claudinei falou não, né? Mas foi muito comentado de que ele meio foi surpreendido pelo time que o Avaí, que Geninho botou em campo. O próprio Geninho falou isso, né? E aquela história, você tem que ter a digital do treinador. Não adianta só o treinador vai ali e faz um trabalho, né? Você tem que modificar. Depois nós vamos falar do Figueirense sobre o treino fechado. A opinião que eu tenho está na coluna de hoje. Eu sou favorável ao treino fechado, é uma prerrogativa, mas você tem que apresentar uma novidade. Porque não adianta você fazer um treino fechado, não, pessoal da imprensa ninguém vai ver, torcedor, porque lá tem outro treinador que pode saber, e apresenta a mesmíssima coisa. Então o que o Geninho fez, ele fez o treinamento fechado também e apresentou uma novidade. Ele fez uma linha de 3 zagueiros, porque o Claudinei conhece mais o Avaí, só não conhece mais o Avaí do que o próprio Geninho hoje. Trabalhou 2 anos no Avaí. Então ele conhece todas as características dos jogadores, as características dos atletas que chegaram. Então o Geninho foi muito feliz por ter criado. A minha crítica só que no segundo tempo, quando o Avaí foi dominado, ele poderia ter desmontado esse esquema. Pode montar o esquema, ter colocado um jogador de meio para segurar, para reter um pouco mais. Agora, que foi uma surpresa tática, isso, sem dúvida nenhuma, foi. Agora,
Chapecoense tem um longo trabalho, não vou entrar aqui na seara do Badá, né? Uma rota de colisão aí com o próprio Claudinei. O Renato, ex-Avaí, realmente uma decepção total, né? Tanto que o torcedor do Avaí pegou no pé. Agora que o Geninho surpreendeu. Ó, a gente já vai botar o Badá nesse papo, mas antes de perguntar pro Diogo, nos últimos dias, últimas semanas, foco total em Figueirense e Chapecoense, aquela briga pela liderança. Deu a impressão que o Avaí deu aquela comida pelas beiradas, né? E mesmo com o Figueirense com um jogo a menos, o Avaí hoje é o líder, olhando a tabela. Objetivamente é o líder, né? É o primeiro colocado. A impressão que eu tenho, a certeza que eu tenho é que o Avaí, ele tá, apesar de tudo isso que o Fábio Machado citou agora, de ter feito a sua surpresa tática e depois não ter conseguido manter a superioridade e o domínio da partida, eu vejo o Avaí numa crescente. O Avaí, dos times que eu acompanho no Campeonato Catarinense, é o que eu percebo que mais evoluiu. O Figueirense, ele começou já em alta, então o Figueirense está naquele caminho natural de dar aquela osciladazinha, empatar em casa, perder um jogo fora de casa na Copa do Brasil, que era um jogo que não podia perder, mas acontece, perdeu, e os times do Emerson Maria têm essa peculiaridade, vai ganhar muito, mas quando perder vai ser aquela derrota doída. Mas o Avaí dos times de Santa Catarina hoje, na minha opinião, são os que é o que está em numa evolução maior. Continua contratando, continua chegando o jogador, o Douglas já tem data para estrear, tem atleta no departamento médico para voltar, então o Avaí está montando, se não o melhor time para jogar a Série A, ainda vai trazer um mas está montando o melhor time para chegar nas finais do Campeonato Catarinense. Tá aí, já vê de novo o gol do Ricardo, vitória 1-0 da Chapecoense, condição que deu a liderança ao Avaí. Já o Badá vai entrar ao vivo lá de Chapecó para falar desse jogo, dessa derrota da Chapecoense, o que está acontecendo com o Verdão, e vamos entrar também na polêmica do vestiário, daqui a pouquinho. Segura aí, como diria minha pequena filha Teodora, ele está muito aminado. A animação não falta para o sorridente Marcelo Nunes, lá de Itajaí. O Marcílio está entre os líderes da competição e o Brusque segue fazendo uma campanha interessante na parte do meio da tabela. Motivos para a alegria do meu xará Marcelo Nunes. Oi, Mancha. Oi, pessoal ligado no Clube da Bola. Tudo bem por aí? Ótimo sábado para todo mundo. E é claro que eu tenho que estar feliz, Marcelo Mancha. Semana passada vocês falaram até aí, comentaram, né, no estúdio, da minha carinha, que estava sorridente, que estava feliz. Não tem como não estar, né? Vendo essa boa fase do Marcílio Dias no Campeonato Estadual. Para eu que nasci aqui em Itajaí, que trabalho, que vivo aqui, vivo o futebol da nossa cidade, ver esse momento tão legal aí do Marinheiro no Campeonato Estadual. É muito bacana de estar acompanhando e principalmente de estar registrando aqui para a RIC TV Record essas cenas do estádio lotado, de toda essa atmosfera positiva que se criou em torno do Marinheiro. A gente tem visto recordes e em cima de recordes aí da presença do público. Marcílio Dias, por exemplo, é o terceiro time que mais levou o público até aqui no Campeonato Catarinense, e o que também é muito bacana é a forma como o time tem atuado, né? A gente sempre teve equipes do Marcílio Dias caracterizadas por times de muita vontade, de muita luta, de muita garra em campo, e esse ano não é diferente. Mas a coisa tem dado certo quando o assunto é resultado. O Marcílio tem envolvido seus adversários, tem jogado bem, jogado com atitude, como foi no jogo do último final de semana, para mais de quase 6 mil torcedores no estádio Dr. Ercílio Luz. O Marcílio venceu a Chapecoense com autoridade. Quando foi apertada, quando foi pressionada, a defesa marcilista soube se posicionar e soube escapar das armadilhas, digamos assim, da Chapecoense. Claro que eu estou feliz, Fábio Machado, claro que eu estou feliz, Marcelo Mancha. A gente, enquanto profissional, quer mostrar isso, né? As notícias positivas, as notícias legais. Inclusive, tem gente até nas redes sociais aí que está tirando mondinha, que queria ver a minha cara de deboche aqui hoje no Clube da Bola. Nada de cara de deboche, é cara de felicidade, de alegria, de ver esse momento bacana do futebol aqui de Itajaí, representado pelo Clube Náutico Marcílio Dias, o vovô, né, que esse ano completa 100 anos de história. Ainda falando do futebol da nossa região, o Brusque também, né, se prepara para um jogo importante, pega o Ercílio Luz de Tubarão, um compromisso importante para o Brusque se firmar aí contra o rebaixamento e, por que não, também sonhar com uma vaga no G4, né? O time demonstrou certa oscilação na última rodada, perdeu do Joinville, mas tem um bom histórico, o time vem melhorado e tem jogado muito bem dentro dos seus domínios. Pode, por que não, vencer o Ercílio Luz amanhã à tarde. Daqui a pouquinho eu volto, Mancha. Tem mais informações bem bacanas do Marinheiro e do futebol aqui da região do Vale do Rio Itajaí. Claro que eu tô feliz. Até já. Valeu, a felicidade, Marcelo, e a felicidade que vem lá de Itajaí. Agora sim vamos colocar o Sérgio Badá nesse papo. A gente falava há pouquinho desse jogo que aconteceu no meio da semana entre Avaí e Chapecoense, o jogo que deu a condição do Avaí entrar na liderança da tabela. Vamos ver se o Badá já está ouvindo a gente. Badá, primeiro eu queria te perguntar sobre o jogo e depois a gente vai entrar naquele papo do vestiário, olha, que foi assunto para a semana toda, principalmente nas redes sociais. E o jogo, Badá?
Pois é, Mancha, só um abraço para você, para todos ligados aí no Clube da Bola. Só assunto bom hoje para tratar em relação à Chapecoense, né? Polêmica do vestiário lá em Itajaí e 2 derrotas consecutivas, uma para o Marcílio Dias e outra para o Leão da Ilha, para a alegria de Fábio Machado, que se esbaldou nesta semana com a vitória do Leão sobre a Chapecoense. Ganhar de time grande é isso aí, sempre causa uma repercussão maior, tanto lá em Itajaí quanto lá em Florianópolis, né? Mas vamos combinar de que a Chapecoense jogou pouco nas 2 partidas. Por exemplo, no jogo de quarta-feira, seu Fábio Machado, Chapecoense mandou no segundo tempo, mas então é problema de edição, porque eu não consegui ver nenhuma oportunidade de gol, nenhuma chance de gol no segundo tempo. As únicas 2 oportunidades de gol do Chapecoense, 2 conclusões foram no primeiro tempo. Primeiro tempo, e de novo, daí o diretor executivo, Newton Drummond, ele reconheceu que no primeiro tempo o time foi mal. No intervalo, os jogadores saíram irritados, dando entrevista dizendo que o time foi mal, que o time estava com sono em campo. O próprio Claudinei Oliveira reconheceu que o time foi mal no primeiro tempo, mas foi mal no primeiro tempo contra o Avaí, foi mal no primeiro tempo contra o Marcílio Dias, foi mal no primeiro tempo contra o São José, foi mal no primeiro tempo contra o União La Calera, e eles sabem que o time está indo mal no primeiro tempo, e por que não conversam isso antes de entrar em campo? É a pergunta que a gente faz aqui. Daí espera tomar o gol para depois reagir. É esse, então, o futebol reativo do Claudinei Oliveira? Essa palavra eu ouvi do Fábio Machado quando a Chapecoense contratou o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira pratica o futebol reativo, o futebol de reação. O problema é que daí no segundo tempo tem posse de bola, tem volume de jogo, mas e as chances de gol? Contra o Marcílio Dias, que é o time que está jogando o melhor futebol, dos que eu vi, dos times que eu vi jogar nesse campeonato catarinense, o time que está jogando o melhor futebol é o Marcílio Dias. Por isso que a Chapecoense perdeu de 2-0 lá. Porque o Vaguinho Dias foi muito inteligente. No segundo tempo deu a bola para a Chapecoense, sempre um jogador no contra-ataque. Teve pelo menos 2 contra-ataques, um marcado impedimento que para mim não houve, e depois no segundo gol o cara foi na cara do João Ricardo e meteu no meio das canetas do goleiro da Chapecoense. O Avaí não teve essa capacidade, jogando no 3-5-2. E aí criticavam o Mauro Ovelha em 2011, quando o Mauro Ovelha foi campeão estadual aqui pela Chapecoense, jogava no 3-5-2, chamava o Mauro Ovelha de retranqueiro. Agora o Geninho é bonito. Geninho é bonito, aí o Geninho é técnico moderno. Jogou no 3-5-2 e a Chapecoense com 3 volantes. Hoje, contra o Metropolitano, aí não joga com 3 volantes, vai jogar para atacar, vai jogar no 4-3-3 com 3 atacantes. Então esse é o problema. Claudinei Oliveira, a quem eu tenho respeito, que torço que fique muito tempo na Chapecoense, mas não tem um padrão de jogo. Aí se atrapalha. Aí entra no primeiro tempo. Ele falou lá contra o São José, lá em Porto Alegre, na Copa do Brasil, empatou em 0-0, um sufoco desgraçado. Ele falou, não, nós estamos preparando o time para a temporada, tipo, preparando o nosso espírito, o espírito do torcedor, de que aquele ali é o estilo de jogo da Chapecoense, ou seja, jogar sempre recuado. Às vezes joga com 3 atacantes, mas os 3 atacantes voltam para marcar. E aí no primeiro tempo segura para ver o que dá. Aí quando toma o gol, no segundo tempo tem que atacar, mas não está conseguindo reagir. Por isso que perdeu os 2 jogos fora de casa para o Marcílio Dias e também para a equipe do Avaí. Então tem que melhorar. Chapecoense tem que evoluir, depois a gente pode aprofundar esse assunto e falar de outras coisinhas boas, como por exemplo o vestiário lá do Dr. Ercílio Luz, que ficou feio para Chapecoense. Badá, fica aqui. Vamos falar então do vestiário. Se você aí de casa não tá ligado nessa história, o que eles estão falando do vestiário? A história foi a seguinte: Chapecoense esteve em Itajaí no último final de semana, usou, claro, o vestiário visitante do estádio Dr. Ercílio Luz, a gente tá com as imagens, e no final do jogo, a Chapecoense já tinha ido embora. Alguém do staff do Marcílio Dias, alguém que tem acesso, entrou lá e fez umas ceninhas com o celular, essas cenas que a gente está vendo. E a gente percebe que o lugar ficou sujo, muito papel no chão, muita embalagem de produtos, né, garrafinha de água, garrafinha de isotônico. Eu também não sei dizer se tinha um lixeirão, mas enfim, esse assunto deu polêmica. Pessoal, de um lado, dizendo que isso é normal, isso acontece em todos os vestiários. O pessoal vai embora e deixa realmente uma bagunça. Ponto. Outros dizendo que a Chapecoense é um time de Série A, que disputa competições internacionais, que teria que dar um exemplo. Ficou esse impasse e deu muito pano para manga. Tem gente que chegou a dar print de outros vestiários para mostrar, mas eu acho que se ficou assim, não tá certo, né? Vamos fazer um giro, vamos começar com o Badá, porque a história envolve, claro, a Chapecoense. A gente começa com o Badá, o Fábio, a Cacau, o Diogo e o Juca também vai entrar nesse papo. Badá, eu sei que repercutiu muito aí no Oeste essa história. O nosso professor Tadeu botou a opinião dele, disse que o pessoal estava fazendo muito away em cima, que isso aí acontece direto e tal, e a gente respeita o professor Tadeu, porque esse é nosso.
É verdade, repercutiu bastante. Eu já fui repórter antes de ser comentarista. Eu acho que os comentaristas, todos em algum momento fizeram reportagem. E eu sou do tempo que o repórter entrava dentro do vestiário para entrevistar os jogadores embaixo do chuveiro. E a gente sabe que isso aí é uma prática, infelizmente, é uma prática comum na história do futebol. Só que foi a primeira vez que alguém filmou. Mas não é o correto. Se é uma prática comum, é uma prática errada. É uma prática que não é legal. E o que me chama a atenção é que, em momento algum, a Chapecoense, mesmo sabendo da repercussão que teve esse vídeo, porque ficou feio, fica chato, né? Isso aí não é exemplo que se dê um clube, né, de Série A como é a Chapecoense. A Chapecoense ficou em silêncio absoluto. Simplesmente não tocou no assunto, não falou, não justificou, não explicou o porquê. E realmente não faltam funcionários, a equipe da Chapecoense que viaja, que acompanha a delegação, é sempre muito grande. Não sei se tinha lixeira. O problema é esse, que ninguém da Chapecoense tocou no assunto. O clube não se manifestou em relação e ficou feio para a imagem da Chapecoense. Ficou feio, ficou feio. Se é prática comum, e normalmente foi a primeira vez que alguém filmou o vestiário pós-jogo. Talvez isso aí seja comum, talvez aqui na Arena, em Florianópolis, em outros lugares, talvez o vestiário fique do mesmo jeito, né, os vestiários dos visitantes. Mas não pode ser. Se é prática comum, é uma prática comum errada. Não se justifica. É um mau exemplo que, infelizmente, envolvendo o nome da Chapecoense. E o que, para finalizar, o que me chama a atenção é que o clube não se manifestou. Ninguém do clube, nem assessoria de imprensa, nem através das redes sociais, nada. Ninguém tocou no assunto, ficou isso mesmo e ficou ruim, ficou feio para a imagem da Chapecoense, a verdade é essa. Perfeito, Badá. O Fábio quer falar. Fábio, deixa o Diogo só se manifestar rapidinho, que eu tenho até uma pergunta pro Diogo. Na rede social falaram assim, eu acompanhei, né, os comentários, estão fazendo esse auê, estão fazendo esse sensacionalismo porque é a Chapecoense. Mas é claro, Chapecoense é um dos grandes times de Santa Catarina, conhecida no mundo inteiro, por isso os holofotes, as câmeras estão mais voltadas para a Chapecoense do que para um time da 8ª divisão, né, de Santa Catarina, com todo respeito às equipes. Tua opinião? Tem que se dar o exemplo. Vamos lá. 20 de fevereiro de 2019, notícia que está aqui no lance. Torcedores do União La Calera limpam arquibancada e banheiros da Arena Condá. O espaço que foi utilizado pela torcida visitante na própria Arena Condá. Veio o exemplo da torcida do time adversário dentro da casa da Chapecoense. Esse é um ponto. O mundo mudou, as coisas estão em constante evolução. A gente teve também o exemplo do Talheres. A equipe do Talheres contra o São Paulo no Morumbi, né, jogando pela Libertadores América, em que deixou até um bilhetinho, um agradecimento, um regalo. O que acontece? Isso é comum, mas como o Badá bem disse, alguém foi lá e filmou pela primeira vez. O comportamento padrão, ele se torna padrão enquanto ninguém vai lá e questiona. Então, a partir do momento que a gente tem o exemplo do próprio Talheres e da torcida do União La Calera, que fez o que fez, dando um exemplo positivo de civilidade, qualquer coisa a partir disso a gente questiona. Opa, peraí, se alguém fez, é possível de ser feito. Então, o exemplo realmente, apesar de ser comum, tem que ser repensado dentro dos clubes de futebol também. Poxa, eu sou visitante, já está me dizendo, eu sou o clube visitante. Eu vou na tua casa, Mancha. O mínimo que eu vou fazer é tirar o meu prato, Mancha, onde é que eu deixo? Não é assim? Então, assim, a gente tem a cultura de que no futebol tudo pode, a gente dá aquela blindagem, da malandragem, da bola, não sei o quê, mas é que o mundo está mudando e o futebol ele é um reflexo da sociedade. Se a sociedade está mudando, o comportamento dentro do futebol, seja na torcida, seja de dirigente, que ao invés de pagar a indenização de jogador que sofreu um acidente vai passar carnaval viajando, como aconteceu no Flamengo agora, né? Ao invés de a gente mudar esse tipo de comportamento, a gente não pode realmente passar a mão na cabeça. Mas o futebol ficou chato. Cara, se é assim ficou e tomara que fique mais chato ainda. Vale dizer que não deu pra ver nada quebrado, não pegaram uma lata de spray e picharam as paredes. Não foi isso que aconteceu, mas tinha muita sujeira. Fábio Machado. Primeiro vamos pontuar. Primeiro eu quero parabenizar o Badá. O Badá não ficou em cima do muro, ele mesmo questionou que ficou ruim essa imagem para a Chapecoense. O próprio Badá ali tacitamente cobrando alguma coisa da diretoria da Chapecoense, que se calou para o episódio. Concordo, mas eu acho o seguinte, é uma questão de cultura e precisamos mudar as culturas. As culturas elas vão mudando com o tempo. Havia um tempo que o torcedor chegava e ofendia um jogador que era de outra cor, por exemplo, e era aceitável no futebol. Hoje já não existe mais essa cultura. A cultura, a questão racial. Havia um tempo, por exemplo, que o goleiro vai bater um tiro de meta, chamava o goleiro de bicha. Hoje os próprios torcedores em volta já condenam.
são mudanças de cultura e nós temos que brigar por essa cultura boa. Claro que nós não podemos colocar aqui a Chapecoense na berlinda, né? Mas é porque a Chapecoense teve um caso recente, que foi semana passada, como falou o Diogo, União La Calera. Na Copa do Mundo, a seleção do Japão limpava o vestiário, os torcedores limpavam o estádio aqui no Brasil. A Copa da Ásia, o Japão foi eliminado e a mesma coisa, limparam o vestiário. Claro que não é lá para passar um pano, não é nada disso. Mas que deixe numa ordem razoável, aceitável. Não precisa levar chuteira e produto de limpeza? Não precisa, não é nada disso. Mas alguém passar dá uma geral. Que vire uma cultura, então, depois, terminou o jogo, todo mundo dá uma geral, se não tiver lixo, cada um leva seu saquinho de lixo. E sabe o que é que faz, Badá? Eu sei que tu já vai falar. Sabe o que é que faz? Deixa ali uma flâmula, não sei se existe ainda, mas deixa uma lembrança da Chapecoense, um livro da Chapecoense, obrigado pelo carinho e recepção. É uma questão de mudança de cultura. E aí, quando a sociedade, quando nós jornalistas, quando os próprios dirigentes começam a entender essa mudança de cultura, fica mais fácil fazer essas mudanças, essas alterações. E até fica uma provocação aqui, não sei se o pessoal está assistindo o Clube da Bola, mas o pessoal dos clubes que estiverem ligadinhos no Clube da Bola, visitante, acabou o jogo, tá indo embora, bate uma foto que deixou o vestiário bonito, que deixou o vestiário legal, manda que a gente vai mostrar aqui no Clube da Bola. Elogia, mas a mudança de cultura, vai mostrar aqui. A mudança de cultura é essa. A mudança de cultura, por exemplo, fez a Chapecoense de forma muito correta, o Departamento de Comunicação da Chapecoense, que publicou a foto do vestiário lá do União La Calera. E foram lá no Twitter, na rede social, parabenizando o clube. Então essa é a mudança de cultura. É quando a gente aceita que a limpeza, uma ordem e deixar ali mais ou menos de uma forma razoável, seja aceitável, seja culturalmente aceito, né, pela sociedade. Fazer o seguinte, vire regra. Vamos botar o Juca nesse papo, que ele tá lá em Joinville querendo falar, Badá. Depois a gente volta para Chapecó pro Badá fazer um arremate final. Doutor Juca Miguel, muito boa tarde. Como é que você viu essa história? O Joinville também não jogou essa semana, no meio da semana, né? Ficou só observando os adversários. Mas como é que você viu toda essa história, essa polêmica que acabou acontecendo do vestiário da Chape sujo? Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas ligados no Clube da Bola. Eu acho que culturalmente a gente deve estar uns 400 a 500 anos atrás de Estados Unidos nessa parte cultural, na parte da Europa. Eu tive a felicidade, Mancha, de participar da Copa da África, da Copa da Alemanha e cara, assim, o respeito que o pessoal tem, muita gente fala, vai chegar na África, só vai encontrar bicho lá. E culturalmente, a própria África do Sul tá muito à nossa frente, Mancha, mas muito à nossa frente mesmo, em questão de... Claro, tem os bairros de pobreza, tem bairro de limpeza, mas é muito diferente, cara. E eu acho que isso é uma coisa cultural, cara. Até hoje aconteceu, vai continuar acontecendo, pode ter certeza. Termina jogo aqui, às vezes a gente passa no vestiário, realmente os times que passam por jogar aqui na arena também, deixa uma zona dentro do vestiário, coisa jogada, água, esses energéticos que os caras tomam, mas também, não que vá justificar, mas não tinha ali um mísero latão pro cara colocar. É claro que também é fácil agora pegar a Chapecoense e pau na Chapecoense, né? Mas todos os clubes fazem isso. Então eu acho que precisa ter um pouco de consciência. O Diogo foi muito feliz quando ele fala sobre a questão da consciência. Claro que não justifica, dá pra levar um saco, dá pra jogar, mas isso é cultural. Isso vai começar a mudar a partir de agora. Pode ter certeza, com essa audiência maciça que a gente tem aqui no Clube da Bola, as coisas vão mudar. Ainda mais porque o Talheres perdeu pro Palestino e deixou no vestiário dos caras um vinho, alfajores e um escrito, muito obrigado pela recepção. Os caras foram eliminados da Taça Libertadores da América da Sul-Americana e deixam um bilhete agradecendo a receptividade. Então isso é muito legal, cara, mas eu acho que é muito cultural, tá, Mancha? Vai demorar muito tempo. A gente vai ver mais vídeos desses circulando em rede social. É claro que a Chapecoense hoje, pela visibilidade internacional que tem, ganha muito mais notoriedade, mas pode ter certeza que Joinville, Brusque, o próprio Marcílio Dias, quando vai jogar fora de casa, faz isso. Então assim, a gente só tem que ter um pouco, a gente só não pode ser hipócrita. Todos os clubes fazem isso, todos, aqui na arena já vi todos. O Avaí quando vem jogar deixa o vestiário uma zona, Figueirense, o Jack quando vai jogar fora de casa deixa uma zona. Então assim, que seja realmente um negócio que não vire só essa hipocrisia, que vire um negócio realmente para que a gente possa pensar em praticar o bem. O mesmo que o União La Calera fez, o mesmo que o Talheres fez, que realmente a gente possa incorporar essa cultura para aprimorar o futebol brasileiro. O Juca, sentiu uma serenidade no comentário do Juca, acho que são as fotos que estão circulando nas redes sociais, depois a gente fala sobre isso. Vamos só pedir pro Badá fechar esse assunto, já que foi lá em Chapecó, né? Aliás, foi em Itajaí, mas que atingiu lá a Chapecoense. Vamos deixar o Badá fechar esse assunto. Fecha aí, Badá. E ele, tu percebeu que a voz dele tá diferente, cara?
Ele tá com uma voz diferente. O que será que aconteceu essa semana em Joinville? Que ele tá meio rouco, né? Mas enfim. Aí um assunto puxa outro, né? Um assunto puxa outro. Calma que depois tu vai ser pauta do programa daqui a pouquinho. Mas aqui em Chapecó, por exemplo, teve gente que reprovou, a maioria, todo mundo reprovou, dá para se dizer assim, a atitude, o comportamento da Chapecoense. Aí é cuidado da equipe, né, de roupeiros, massagista, enfim. Os jogadores poderiam colaborar em vez de jogar tudo no chão. Não justifica, poderiam ter colocado, se é que havia, no lixeiro. Então, são comportamentos de pessoas que não dá jeito também, né, para a gente generalizar. Teve, por exemplo, um dirigente do Marcílio Dias, o ano passado, o ano retrasado, que disse que o Marcílio Dias, ele queria tornar o Marcílio Dias um clube conhecido sem necessidade de derrubar o avião. Você lembram? Vocês se lembram? Teve um dirigente lá do Marcílio Dias, acho que o cara era vice-presidente no Facebook oficial do Marcílio Dias e ficou no Facebook oficial do Marcílio Dias, o vice-presidente dizendo, não, nós vamos tornar o Marcílio Dias um clube conhecido sem necessidade de derrubar o avião, de cair avião. Entendeu? Então são gestos individuais que a gente não pode generalizar e colocar o clube, mas para a Chapecoense a imagem ficou ruim e o mínimo que o clube deveria fazer era se manifestar, quem sabe até com uma justificativa através de assessoria da imprensa, nem isso fez. Ficou feio, ficou chato e que não se repita mais. Siga lá, pelota. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Fica aquela ideia, você que tem o clube, você que é do staff dos clubes catarinenses, acabou, tá indo embora, tá deixando o vestiário visitante. Bate uma foto, manda pra gente mostrar, ver se ficou legal, Mudança de ver se cultura. ficou legal. Vamos lá. Eles colocam no Twitter, Marcílio, você vai visitar a gente, que Eles- bom, eles estamos te colocam esperando. tantas fotos Eles do botam aquele, pré-jogo, né? é mascote, como é que é? Os bonequinhos lá. O Mascotinho? É o mascote às vezes vai receber um outro na rodoviária, faz um trabalho. Isso tem que ser extensivo. Terminou o jogo também, deixa o vestiário bonitinho. Coloca Mudança tanta de foto ali, cultura. ó, Ponto. das camisetas já prontinhas Isso. no vestiário, coloca depois também. E Olha precisa só. partir de algum lugar. A oportunidade está aí, está quicando. Exatamente. Verdade. Olha só, semana complicada em Blumenau com mais uma derrota na última rodada. O metrô segue na zona perigosa. Quem tem as informações é Emerson Luiz. Chega mais, Emerson. Fala, Mancha, boa tarde a você, a todos ligados na RIC TV Record. Semana passada falamos aqui no Clube da Bola que o Avaí era favorito para o confronto contra o Metropolitano e que se o time blumenauense não perdesse, já estava no lucro, já estava de bom tamanho, pelas circunstâncias, pelos números, pela fase do metrô, pelo momento do Avaí, pela grandeza do adversário, mas acima de tudo o Avaí veio para cá respeitando o time blumenauense. Isso eu achei muito interessante na coletiva, na pergunta inclusive que fiz ao técnico Geninho. Não adiantava você ter qualidade, né, se você entra em campo achando que já ganhou, porque o Metropolitano vinha de uma derrota por um placar alto, você ia entrar aqui, o gol ia sair ao natural, que você não ia precisar correr, que você não ia precisar dividir. Eu acho que foi uma vitória da seriedade, do respeito que o time do Avaí teve em relação ao Metropolitano. Além do respeito, o Avaí, ele fez por onde? Ele mereceu a vitória, mas quando a maré é negra, quando tudo conspira contra, não é fácil. Veja esse lance, mal começou a partida, Metropolitano em cima, tentou abrir o placar, cruzamento da direita, o Júnior Pirambu esticou a perna e não chegou. Aí ele se machucou, ele teve que ser atendido pelo departamento médico com um a mais em campo. O Avaí aproveitou e nesse contragolpe logo de cara, aos 5 minutos, abriu o placar no Complexo Esportivo do SESI. É claro que foi uma ducha, o metrô até criou uma ou outra oportunidade, mas quando a bola não entra, não tem jeito. Menos mal que essa semana o Hercílio Luz perdeu para o Criciúma e está com 1 ponto a mais do que o Metropolitano, que é o Lanterna, junto com o Tubarão, os dois, 6 pontos na zona do rebaixamento. E uma coisa é certa, o Metropolitano vai ter que ser melhor que a dupla de Tubarão para escapar da segunda divisão. Daqui a pouco a gente volta para projetar esse confronto encardido, muito difícil, naturalmente a Chape como favorita para o jogo de logo mais na Arena Condá. Fábio, rapidinho, expressão usada ali pelo Emerson, tu que é o nosso Data Fábio. Um jogo encardido, que nem diz o Emerson. É muito encardido. Difícil, é um jogo difícil. É muito encardido. A Chapecoense é o maior favorito da rodada. A Chapecoense precisa reagir, 2 jogos sem vitória no campeonato e enfrenta o Metropolitano com muitos problemas. É o jogo de maior favoritismo. Por isso que é um jogo encardido para o Metropolitano. Diogo. Levantar uma bola. O Metropolitano, para mim, a situação é praticamente irreversível. O time está
destruída, é uma goleada atrás da outra. Mas a bola que eu quero levantar é outra, mas também vem de Blumenau. Vocês lembram do caso do Beck, do jogador, que falou do caso de aposta? O caso não acabou, tá? Virou caso de polícia, tem delegado cuidando disso em Blumenau. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina está cuidando do caso e em breve a gente deve ter desdobramentos daquele caso lá. Olha, antes do intervalo, vamos para as fotos, Cacau. Ou a participação, também se quer ler alguma aí, pode ler. Vou ler 2 participações rapidinho. O Najib falou assim, fala pro Fábio Machado que na selva quem manda é o leão. Segue o líder. O pessoal tá animado. Mas tem 2 leões na história aí, hein? Tem o Leão do Sul também. O Najib é Havaí. É o Leão da Ilha. O Paulo Vitor, esses rodízios do Geninho só vão servir para confundir a cabeça dele. É Frigério ou Vladimir para a Série A, Fábio? Não, é Vladimir, o melhor goleiro do Havaí vai ser o Vladimir, a não ser que, obviamente, um goleiro desse aí faça alguma coisa muito, muito acima do normal. Amanhã, por exemplo, é o Gledson, né? Ele vai com o Gledson amanhã. Eu não gosto do rodízio, eu já falei. Eu acho que o goleiro é aquele que mais tem que jogar, que é para ele entender ali a questão do posicionamento, para ele assumir um tom de liderança na equipe. Geralmente, você pega aí os históricos, né? O jogador que mais joga é o goleiro, Rogério Ceni no São Paulo, o Jairo no Corinthians, o próprio Edson Bastos no Figueirense, jogou mais de 300 partidas. Mas, enfim, a gente respeita, até no estadual, talvez o Geninho saiba, né? Que ele tem esse lastro para fazer algumas experiências. Agora, o goleiro no Campeonato Brasileiro, pela experiência e pelo que já mostrou, é o Vladimir. E as fotos, Cacau? A gente está recebendo fotos, essas que a gente está recebendo hoje, semana que vem a gente mostra tudo e a gente vai para as fotos dessa semana. A primeira é a do Vicente. Vamos ver o Vicente. O Vicentão, né? Foi o vô dele que mandou a foto? Foi o Oswaldo, né? Oswaldo Alcídio da Silva, aquele que liga para os amigos dele para avisar que está começando o programa Clube da Bola. O Vicente de azul tem alguma coisa a ver? Tem Olho azul, blusa azul, bermuda azul, bermudão, azul marinho, o Vicentão é havaiano, então. Tem tudo, é havaiano. Havaiano, legal, Vicentão. Que olhão, hein, Vicentão? Pô, tá bem. Muito bonito. Bem bonito, bem bonitão. Tem mais? A próxima é a do Lúcio Borgman. Vamos ver? O Lúcio bateu, acho que dentro de casa, tô vendo um quadro das flores lá em cima e a camisa do Jack, torcedor do Joinville. O Lúcio fez aquele positivo e mandou pra gente, tá confiante aí com uma recuperação do Joinville em 2019. Vamos pra próxima? A próxima é do Futebol Clube Bem Amigos. Futebol Clube Bem Amigos é o azul, amarelo, preto e branco, lembra assim um pouquinho as cores do Criciúma, né, Fábio? Aí tem escalação aqui embaixo, então vamos lá, o teu xará, Fábio, Júlio, Thiago, Jussi, Riva, Dudu, Jonathan, Lucas, Cris e Roberta, a escalação do Bem Amigos. A próxima é do Edilon Garbelotto. Vamos ver a foto do Edilon. O Edilon, torcedor, a gente falou agora do Leão do Sul, torcedor do Hercílio, não mandou o nome da gatinha que tá com ele, deve ser a filha, aqui com o Edilon. Acho que é lá no Aníbal Costa, Aníbal parece, né? Tá aparecendo sim. As que cores legal. Lá do vestiário lá. O Hercílio Luz, o Leão do Sul. Vamos mais uma? O Carlos na próxima foto. Vamos ver. O goleirão Carlos, a foto ficou legal, hein? Ficou legal, esticou toda. A bola que tá lá em cima, jogando quebrou de uma meia telha. no piso. O cobrador acho que quebrou uma telha lá em cima, hein, Carlos? Isso foi a defesa do Carlos, e o Carlos, olha só o estilo do Carlos. Ele tem a cotoveleira, calção, camisa, meião, mas tá sem chuteira. E no piso ainda, Ele deve estar sem chuteira porque a mãe dele, jogando na garagem. ou a tia, ou a avó disse, olha, nada de chuteira aí porque eu encerei, tá tudo enceradinho. Se tu sujar minha casa, tu vai não entra arranhar. mais. Então ele ficou de meião ali para dar tudo certo. Quer jogar na área, joga, você não vai quebrar a telha, hein? Mas com essa defesa aí, na área de fora. Até porque tá bem enceradinho, olha ali, chega a brilhar ali. É um espelho, dá pra ver a imagem do Carlos refletida no piso ali de azulejo. Deixa o teu calçado lá na entrada em cima do capacho. Mas meteu a defesa, hein, Carlos? Legal, gostei. Vamos pra próxima? É o Igor e o Ítalo. Essa foto aí é muito legal, ó. O Ítalo é o de kimono azul, o Igor é o pai dele de kimono branco. Os dois gostam de jiu-jitsu, são músicos. O Igor é tecladista da banda Scroats, aqui de Florianópolis, toca muito. E o Ítalo gosta de música, gosta de esporte, gosta do Clube da Bola. São torcedores do Havaí, agora eu fiquei na dúvida. Se é Havaí, posso causar um grande problema. Vai errar o time como do os dois lutador, são lutadores, daí o Ítalo me pega depois na rua e mete um ipom aqui. Uma finalização. Ítalo, um abração pra você, pro Igor. Que foto legal. Tem mais uma, que é do Quinha. O Quinha é o seguinte, me encontrou lá no Ribeirão da Ilha. Tá aí o Quinha, todo sorridente, esse é havaiano, me encontrou no Ribeirão da Ilha, me chamou, falou, Mancha, assisto sempre o Clube da Bola e vou mandar uma foto pra tu colocar lá. Tu colocas? Falei, coloco, manda lá pra Cacau que a gente coloca assim. Eu não sei onde ele está, Fábio. Ribeirão, no começo ali do Ribeirão, na entrada lá atrás ali. Verdade. Mal ele não tá. Dá pra ver esse C lá, também. O acesso lá, Verdade. Longe, né? Baita Que óculos, hein? É. O óculos, o Quinha meteu um óculos pra essa foto aí que
Muito legal mesmo. Arrasou, Quinha. Forte abraço. Agora sim o intervalo, hein? Daqui a pouco tem mais Clube da Bola.